De volta então ao Espaço News Norte, agora eu vou ter um bate-papo com o designer Rudy Fagundes, que é aqui da Criare Ambientes Planejados, onde nós temos gravado os nossos programas. Rudy, tudo bem com você? Boa tarde, Ali. Grande prazer em estar participando. Prazer é meu. Hoje o Rudy vai tirar algumas dúvidas, porque na hora da gente contratar uma empresa, de ver o que material será usado na hora de fazer um móvel, né, como um quarto, uma cozinha, a gente tem que ter alguns cuidados para saber bem que tipo de material que a gente vai estar usando, né, Rudy? Isso. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que a gente estava conversando, que tem uma diferença entre MDF e MDP. Qual que é a diferença, Rudy? Basicamente, a estrutura, o material em si, ele é o mesmo, né? Só que um tem partículas maiores e o outro tem partículas menores, é quase um pó. Qual a diferença aqui, então, por exemplo? O que tem partículas maiores é o? É o MDP. Ah, tá. E o que tem partículas menores é o MDF. Certo. Onde se aplica? Porque existe um misticismo no mercado, porque a maioria dos marceneiros que tem um acabamento mais artesanal, eles não conseguem manufaturar o MDP. Por quê? Ele é um material muito resistente. Normalmente as grandes indústrias, que é no caso a Criare, a gente usa a fresa, torno para ter os cortes de precisão e não serra como os marceneiros usam. Certo. A gente sempre fala que dependendo da aplicação é que a gente vai fazer uma boa escolha do material, entendeu? Porque onde se usa o MDF? Nós temos em linha o MDF, a gente usa muito nas partes de laca, de pintura, que tu precisa uma superfície bem plana, bem macia. Entendi, como essa aqui, né? Isso, então onde tem as usinagens, a gente vai sempre favorecer o MDF. Certo. Onde a gente precisa de robustez, de estrutura, que são o caso das caixarias, a gente vai usar o MDP. Certo. E na questão de durabilidade, como é que tem alguma diferença? Assim, a gente tem até uma resposta técnica da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, que é o maior polo produtor de móveis, né? Onde eles atestam a usabilidade tanto do MDF quanto do MDP. O MDP ele é mais resistente a torque de parafuso, a umidade, a envergamento, então é um material bem rígido mesmo. Certo. Quando a gente precisa de um material que tem uma superfície mais macia, como a gente falou anteriormente, a gente usa o MDF. Certo. E durabilidade, eles têm a mesma? Na verdade, o MDP ele é mais resistente à água, então a gente até fez um teste aqui na loja mesmo e deixamos imerso uma amostra de MDF e uma amostra de MDP. E a gente notou que o MDF inchou muito mais, então ele puxou muito mais água. Certo. E depois, quando a gente deixou ele descansando para ver qual era o efeito final, o MDP voltou à sua forma original, diminuiu um pouco e o MDF veio a embolorar, então ele reteve realmente a água. Reteve mais água do que o MDP, né? Isso. Certo. E quais são as cores, as texturas que vocês têm usado mais, que vocês têm percebido? Assim, vindo de acordo com a Feira de Milão, que é o que determina as regras no meio da decoração, e enfim, agora o que está em alta são os tons sólidos, tanto nos tons de cinza como nos tons de grafite, tons de bege, aqueles tons pastéis. Certo. E na questão de acabamento vem a linha Provençal, continua, que já tem uns 5 anos. Certo. E a gente também tem a linha Lambris, que ele entra com o estilo French Couture. Os franceses usam muito essa linha, as listras, enfim. Certo. Então, essas são algumas das tendências que a gente vem trazendo. Logo a gente até vai ter novidades aqui no showroom para apresentar. Logo teremos novidades, um showroom maravilhoso que está sendo montado e logo vamos mostrar. E eu tenho visto também que está se usando muito painel de madeira, né, Rudy? Sim. O amadeirado ele tem um princípio, desde que o mundo é mundo, a madeira sempre foi muito aconchegante para o ser humano. Então, sempre quando tu propõe um ambiente, mesmo que ele seja minimalista, todo sólido, tu sempre vai trazer uma madeira para dar uma aquecida, um aconchego, entendeu? Então, a madeira deixou de ser a composição geral e passou a ser um detalhe aconchegante. Um detalhe de estética, né? De estética e de aconchego. A gente tem visto muito aquelas coisas ripadas, assim, né? De madeiras... Ripado, madeira natural, as catedrais que eles falam, que são os desenhos da madeira, isso a gente preza muito porque sempre traz muito aconchego, né? E quais são os materiais que vocês usam internamente? A questão de ferragens, de dobradiças? Então, ferragens também é um universo bem vasto. A gente sempre
coloca certas situações para o cliente que sempre, dentro da viabilidade econômica, é o que a gente vai fazer as escolhas das ferragens. Por quê? A gente pode trabalhar com as ferragens mais simples, que tu vai abrir e fechar uma gaveta. E tem aquelas que só num toque ela abre ou fecha, né? Automação, iluminação, amortecimento. Então é um universo também a se descobrir. Até convido o cliente que estiver disposto a dar uma visitada na nossa loja, a gente consegue demonstrar mais amplamente essas questões. Ah, certo. E me diz uma coisa, a pessoa que não tem arquiteto, aqui na Criari vocês também montam o projeto? Basicamente sim, todos os funcionários que trabalham, a equipe toda são aptos. Quem não fez arquitetura fez design, ou quem não fez design fez engenharia. Então toda a nossa equipe tem capacidade de propor as soluções. Porque às vezes a pessoa não quer contratar um arquiteto, então ela pode vir até Criari e vocês mesmos elaboram um projeto dentro daquilo que o cliente quer, né? Justamente, Ah, que bacana. Então tá, Rudi, te agradeço então por tirar essas dúvidas pra gente, são coisas que os leigos não sabem, né? A gente às vezes não entende dessa questão e é muito bom ter esse suporte, né? Como a Criari dá pro cliente, é uma segurança a mais na hora de você fazer o seu móvel, né? Ter a garantia de que móvel, qual fazer, qual acabamento, qual corrediça e todo esse suporte técnico, eles são capacitados aqui na Criari para passar pra gente, né? E sem falar que assim, a gente é uma empresa bem sólida, tem 18 anos de mercado só com a bandeira Criari, então quando a gente iniciou o trabalho eram 4 franquias no Brasil, hoje em dia são 77, então a gente vem evoluindo crescendo junto com a empresa. Com a empresa, é isso aí. Muito obrigada, Rudi, pela tua participação. Então nós ficamos por aqui. Amanhã temos Nelly Passo de Blumenau e na semana que vem estou de volta. Até mais!